libertação. E assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Pode sentar, dando glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra forte, poderosa. Essa palavra, a palavra de Deus, é uma palavra que não vem como alimento. Eu sei que você saiu da sua casa e você veio buscar o Senhor. Tem gente aqui que mora em Caxias, membros nossos mandatos, a esposa da Ana Romero e a sua filha que veio de Caxias. Tem gente aqui de lá de Sarapuruna, de Primavera, que veio ouvir a palavra de Deus aqui, nesse lugar. Então eu creio que você veio de tão longe, porque você saiu de lá para ouvir a palavra de Deus aqui. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias. Você veio aqui para ser alimentado da palavra do Senhor. E o crente, ele tem que ser alimentado. O crente, ele tem que ser alimentado. Por quê? Porque nós nos alimentamos do nosso corpo das necessidades, como arroz, feijão, carboidrato, carne, essas coisas. Eles precisam disso. Nosso corpo é composto de várias formas que precisam desse alimento. Mas o nosso espírito, a única coisa que alimenta o nosso espírito é a palavra. A palavra de Deus, ela vem alimentando o nosso espírito. E quando você vem, você se dispõe na sua casa, no seu lar, está vendo um culto como esse, você não sai daqui sem alimento. Você sai daqui com alimento sólido, com alimento para a sua alma e alimento para o seu espírito. Esse alimento ele vai durar o tempo necessário. O tempo necessário para você voltar para o culto de novo e você se alimentar. Então coloca isso no seu coração. Eu preciso diariamente, assim como o meu corpo precisa de alimento material, assim também o meu espírito precisa de alimento espiritual. Então esse alimento espiritual aqui é a palavra de Deus, a palavra pura, é a palavra da verdade. E nós entendemos que você está melhor, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é a casa do Senhor. O salmista diz que mais vale 1000 anos, mais vale um dia, melhor dizendo, na casa do Senhor, do que 1000 anos lá fora. O que o salmista está falando? A casa do Senhor ainda é o melhor lugar para se estar. Embora a nossa casa é uma beleza, a nossa casa é uma bênção, né? É muito bom estar em casa. Você chegar em casa do seu trabalho cansado, tomar um banho, sentar no sofá, né? Ligar a sua TV, ver um repórter, ou assistir um louvor, e você está ali dentro da sua casa, um lugar maravilhoso. Mas o salmista fala que na igreja é o melhor lugar do que a minha e a sua casa. Por quê? Porque na casa do Senhor, ali tem louvor, ali tem saudações, ali tem palavra, tem renovo. O Espírito Santo nos enche do teu espírito. E tem cura, e tem libertação. Ou seja, se você chegar aqui enfermo, você é proibido de sair daqui enfermo. Você pode dar glória a Deus? Se você chegar aqui triste, você é proibido de sair daqui triste. Porque aqui até a tristeza pula de alegria. Então Deus está mandando te dizer: se você chegou aqui, brigado com a sua esposa, você vai sair daqui de bem com ela. E se o inimigo está lá tentando na sua casa, tentando você entrar em conflito com o seu casamento, aquele demônio vai sair de lá. Porque eu estou profetizando que as bênçãos de Deus hoje vão alcançar a sua vida. Quem crê? Quem crê, levanta a mão na glória a Deus. As bênçãos de Deus é nossa. As bênçãos de Deus é minha e sua. Aleluia, louvado seja Deus. Quando os 10 leprosos chegou diante do Senhor Jesus, eles estavam leprosos. E quando Jesus curou eles, eles continuaram leprosos. Saiu da presença de Deus ainda leprosos. Ou seja, às vezes a gente quer ver cura agora, na hora. Estou louco, estou curado. Às vezes sim e às vezes não. Quantas pessoas Deus já curou nesse ministério? Perdi a conta, né, mamãe? Perdi a conta. Pessoas entrou de muleta, saiu sem muleta. Pessoa entrou aqui cheia de como é que é o nome da doença? Sarna, e saiu curado. Chegou com dor na perna, saiu curado, dor de cabeça. Todo tipo de enfermidade que você possa imaginar.
Jesus já curou nesse ministério. Na época da Covid, as igrejas fecharam as portas. Todas as igrejas de Xerife fecharam as portas. A gente funcionava lá no Café Torrado, lá em cima. E a nossa igreja só fechou no primeiro dia. Não sei se o Orivaldo estava com a gente nessa época, acho que não estava não. A nossa igreja só fechou o primeiro dia. Porque falaram que a polícia estava prendendo pastor. Eu falei, o quê? Eu vou fechar a igreja. Não fica nada? Com certeza. Fechei a igreja. Mas mesmo assim, eu fui orar na casa da irmã Maria. Orei na minha casa, fiz um culto, eu e minha esposa. Depois nós partimos para a casa da irmã Maria e fizemos um culto lá. Mas no segundo dia, a igreja estava aberta. Falaram um monte de coisa. E a Covid vai pegar no Senhor, o Covid vai pegar na igreja, vai pegar nos irmãos. E eu falo assim, ó, se Jesus não guardar a cidade, em vão é a sentinela. Aleluia. O diabo bota doença, Jesus vai lá e cura. Jesus não bota doença, Jesus cura a doença. Você pode dar glória a Deus aí? Então, se você estiver enfermo hoje, Jesus vai te curar. Não tem para ninguém. Aleluia. Todo o poder de Satanás é aniquilado quando Jesus chega. Jesus é todo poderoso. Por quê? Vou voltar a falar dos 10 leprosos, senão perco o foco. Então eles chegam perto de Jesus. Jesus cura ele. E eles saem da presença de Jesus leprosos. Jesus usa uma palavra da Torá que fala assim, ó, se apresenta a sacerdote. Por quê? Leva a oferta da expiação. Por quê? No livro de Números, acho que capítulo 14, quando a pessoa estava leprosa, quando ela era curada, ela tinha que ir ao sacerdote. Chegava o sacerdote, via que estava curado, ele apresentava uma oferta de expiação. Que oferta é essa? Oferta de expiação pela cura. E o sacerdote reintegrava ele à sociedade. Por quê? Quando uma pessoa estava leprosa, ela não podia ficar no meio da sociedade. Ela tinha que ser tirada da sociedade, colocada fora do arraial, fora da cidade, na entrada da cidade, onde passavam os mercadores. E essa pessoa era dada para ela, aleluia, um pedaço de madeira. E na frente do pedaço de madeira tinha um saco. E esse saco, ele esticava a mão e a pessoa passava e dava uma esmola para ela sem contato físico. Por quê? A lepra, ela era uma contaminação. A lepra que toca na lepra era contaminada. E na época, era a pior doença que existia na época. Era a doença da lepra. A lepra hoje se chama rancenismo. Não tinha cura naquela época. Naquela época não tinha muitos hospitais. Não tinha UPA, não tinha postinho, não tinha nada disso. Naquela época só tinha um anjo que descia, mexia nas abas e aquele que caía na frente seria curado. Você pode dar glória a Deus aí? Então a pessoa tinha que ir para o arraial e ficar lá. Depois de 7 dias, eles tinham que voltar ao sacerdote de novo. Se essa pessoa, se a lepra avançasse, ela tinha que voltar de novo lá para o arraial, ficar lá. E depois de mais 7 dias, ela voltava ao sacerdote. O sacerdote era o único que tinha autoridade para tirar a pessoa daquele convívio e repor de novo à sociedade ou mandar para a cidade dos leprosos. Se na terceira ida ao sacerdote, se a lepra avançasse, o sacerdote enviava para o isolamento. O que é isolamento? Isolamento é um lugar que as pessoas não podem ter contato com ninguém. Se chamava cidade dos leprosos. E ali morria. Mas esses 10 leprosos ouviram dizer que Jesus estava na cidade. Eles foram na casa de Jesus. Quando a gente está doente, a gente tem que ir para onde? Para o hospital. Mas não tinha hospital naquela época. Eles foram atrás de Jesus. Quando chegaram até Jesus, Jesus curou eles, saíram da presença de Jesus enfermos, ainda leprosos, e foram para lá. Quando chegaram lá, antes de entrar onde o sacerdote estava, porque o sacerdote estava no templo. Sacerdote como se fosse um pastor hoje. Eles estavam no templo. E antes deles entrar no templo, eles observaram, melhor dizendo, que estavam todos curados. E quando estavam curados, teve um que falou assim: a gente está curado, a gente estava leproso, agora a gente está curado. E aí os irmãos falaram assim: é verdade, mas eu vou até o sacerdote. Mas um falou assim: eu vou voltar. Por que você vai voltar? Para agradecer aquilo que Deus fez na minha vida. Irmãos, o que Deus está falando, nós temos que ser gratos pelo que Deus faz por nós. Se Deus te
segurou, volta para agradecer. Se você aceitou Jesus, continua com Ele. Não fica sem Ele, continua na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Então, a mensagem de hoje, para a gente não esticar muito a mensagem, nós estamos falando aqui, na verdade, da família dos Levi, os levitas. A Bíblia vai dizer que quando o povo saiu lá do Egito, o povo viveu no Egito 430 anos. Quantos anos o povo viveu no Egito? Cativo. O povo lá estava cativo, no cativeiro, escravo. Por que o povo virou escravo? Porque o povo virou as costas para Deus. Todos aqueles que viram as costas para Deus estão na escravidão. De que, pastor? Do pecado. Quando você vira as costas para Deus, você vira escravo do pecado. Nós falamos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, que foi linda a Escola Bíblica Dominical. Como o Espírito Santo, Maria, nos ensinou hoje. Foi uma maravilha. Deu vontade de prolongar e prolongar. Só que o horário não espera. Depois a gente fala que é um relógio inimigo. Eu não acho que é um relógio inimigo da gente. Eu acho que ele é amigo. Por quê? Porque ele desperta você na hora certa para você trabalhar. Ele desperta para você tomar remédio. Ele desperta para você fazer várias coisas. Então ele não é seu inimigo. Se ele fosse seu inimigo, você botava ele para despertar, ele não despertava. E por isso teu amigo. Amém ou não amém? E aí, aleluia, Deus separou a tribo de Levi. E quando o povo estava lá no Egito, por que o povo estava no Egito? Porque o povo virou as costas para Deus. O povo foi cativo 430 anos, porque o povo virou as costas para Deus. Se você não virar as costas para Deus, você vai ter sempre aquilo que você precisa diante de Deus. Por quê? Porque tudo que você precisa está nas mãos do Senhor. Não está nas minhas mãos. Não está na mão do teu esposo, nem da tua esposa. Não, está na mão do Senhor. Mas pastor, tem meu trabalho de capacidade, sou dependente de mim. Mas quem abriu a porta para você? Deus. Muito bem. Quem te deu saúde? Da onde? Quem te gerou? Na verdade, os seus filhos não são seus. São emprestados, esses filhos são de Deus. Tudo que você tem provém do Senhor. O homem não pode produzir nada. Deus já produziu tudo. Nós só aprimoramos aquilo que está nas nossas mãos. Então Deus quer ser simplesmente grato por aquilo que Ele faz por nós. Aleluia. Quem é grato a Deus aqui? Levanta a sua mão. O povo não foi grato a Deus. O povo judeu, o povo de Israel, o povo de Judá, eles pecaram contra Deus. Eles usaram imagens de função. Eles usaram imagem e trocaram o Criador pela criatura. Quando você troca o Criador pela criatura, a gente tem imagens sóis. A gente tira toda a adoração de Deus e passa a adoração a quem não é de direito. Todo o poder pertence a Jesus. Toda a adoração pertence a Ele. E o povo foi totalmente ao contrário. O povo adorou mais a criatura do que o Criador. Deus levou o povo cativo. Mas Deus usou o profeta Ezequiel no capítulo 36, que ele ia restaurar o seu povo. Sabe o que Deus está falando? Por mais que ele te dá um puxão por ele, por mais que ele te dá um castigo, mas ele vai assim, mas lá na frente eu vou te abençoar. Você pode dar uma glória a Deus aí? Por mais que Deus te dê uma correção, por mais que você está passando pelo vento, por mais que você está passando pela tempestade, a palavra de Deus diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está falando, não vai durar para sempre. Porque o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é infinito. Quantas coisas Deus já fez aqui hoje. Deus está curando pessoas aqui, já curou e está curando mais. Deus está libertando pessoas aqui. Deus está curando corações feridos. Deus está unindo casais aqui. Deus está tirando tribulação do lar aqui nessa noite. Quantas coisas. Há uma guerra espiritual muito grande nessa noite. E o vencedor se chama Jesus Cristo de Nazaré. O diabo pode até se apresentar como vencedor, mas ele já está derrotado. Sabe onde ele foi derrotado? Lá na cruz. Jesus derrotou ele.
naquela época, derrotou ontem, e vai derrotar hoje, e vai derrotar amanhã de novo. Você pode dar glória a Deus aí? Por isso que Jesus falou: você é mais que vencedor em Cristo. Então por que você está temeroso? Aleluia. Por que você chora tanto e fala que talvez você não vai conseguir? Que tudo está ruim para você? Que agora não vai girar? Ei, confia no Senhor. O salmista falou: aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para. O salmista não falou isso à toa. Ele estava passando por um momento de dificuldade pior do que você. O salmista estava passando por um deserto. Aleluia. Louvado seja Deus. Davi estava dentro da caverna de Adulão, com medo de 400 homens que não eram muito corajosos. Eu acredito que Davi estava numa depressão terrível, porque Davi estava escondido de Saul. Saul era rei, queria matar Davi. Aquele momento difícil, sabe aquele momento difícil que você está passando? De tudo errado. Tudo errado na tua vida. Você fala assim: meu Deus, por quê? Não é? Aí você vai lá para o boteco do seu Manel e enche a cara. Quer dizer, eu vou esquecer da vida. Você bebe, esquece por um momento. Mas quando a cachaça vai embora, volta tudo de novo. Não adianta. Você só se prejudicou. Não tem jeito. Davi estava naqueles dias. Davi estava correndo da morte, e a morte estava indo atrás dele. Davi ia na porta da caverna e voltava. Davi andava para lá e para cá. Estava quase, aleluia, desesperado. Mas aí Davi raciocinou, levou seu pensamento no céu. Quando ele saiu, ele olhou para o monte. Aleluia. E falou: da onde vem o meu socorro? Eleva os meus olhos para o monte. Da onde virá o meu socorro? Davi falou: da onde virá o meu socorro? Eu acredito que naquela hora o Espírito Santo desceu e refrescou a mente dele. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, ele vem do Senhor. Não vem do homem, não vem da riqueza, não vem do dinheiro, não. Vem do Senhor. É muito bom ter dinheiro, aleluia, e vai te socorrer em algumas coisas, mas as coisas espirituais, só quem pode te socorrer é o Senhor. E aí o povo estava cativo lá, e o povo começou a clamar. Depois de 430 anos, o povo começou a clamar, e Deus ouviu o clamor do povo. Irmãos, quando você estiver num momento de dificuldade, clame. Quando você estiver num momento de diversidade, você tem que ter uma intimidade com Deus para entender que Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai tirar você daquele sufoco, daquele buraco que a gente mesmo nos coloca em cada enrascada, em cada buraco, em cada problema, e a gente não sabe sair. E aí a gente pede socorro. E de repente a alma fala assim: olha, a gente tem situação tão grave, que você começa a chorar. Você quando vai falar, o negócio está tão pegando que você não conhece, a voz é embargada. Você não consegue falar, você começa a chorar. Porque o problema é muito grande. Você não quer perder. O diabo ele te sufoca tanto, você não sabe quem está te sufocando. Você não entende tanta luta que você passa. E aí você começa a chorar, você fica desesperado, não sabe para onde vai. E de repente o Espírito Santo começa a te revelar para você orar. Quando você começa a falar: Senhor, Senhor, você não consegue falar, você começa só a chorar, e as lágrimas começam a rolar no seu rosto, e a sua alma começa a falar: olha, você tem que gritar. Se você não gritar, a gente morre. E se você não gritar, você morre. Aleluia. Você tem que soltar um grito. Tem hora que você tem que gritar para você desabafar, que os problemas são muito grandes. São problemas familiares, problemas de depressão, problemas de trabalho, problema de perseguição, problema de doença, problema financeiro, problema psicológico, problema sentimental. São vários tipos de problemas e você não sabe lidar com isso. Tem pessoas que estão lidando, como vocês estão passando agora, com depressão. Pessoas não sabem lidar com a depressão, mas dentro da Bíblia também tem oração com depressão. Você orar o Salmo 23 e confiar, você sai dela da depressão. Porque Davi estava depressivo. Quando Davi estava depressivo, Davi olhou para o monte e falou assim: ó, meu socorro é do Senhor. O meu socorro é Deus. Depressão vai
diabo se torna doido para eles. Grita com ele. Fala: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Satanás, você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder sobre o meu filho, sobre a minha família, sobre o meu esposo. Você não tem poder. Quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é Jesus. É Jesus. É Jesus que manda na minha casa. Sai daqui. E ele vai embora. Você tem um cachorrinho. Você vai para o ponto do ônibus. E aquele cachorrinho vai atrás de você. Quando chega no ponto do ônibus, você fala assim: cachorro, vai embora. Ele não vai. Vai embora, ele não vai. E lá vai o seu ônibus. E se você pegar o ônibus, aquele cachorro provavelmente ele vai atrás, correndo atrás do ônibus. Aí você pega e fala assim: sai! Vai embora! Ele vai embora. O diabo é assim também. Você pode dar glória a Deus aí? Sabe o que é isso? Autoridade. Você pode dar glória a Deus? Você tem que usar a autoridade do diabo. Você tem que usar a autoridade dentro da sua casa. Quem manda na sua casa é você. Jesus não é Satanás, não. Ele quer entrar como intruso, aleluia. Mas o lugar dele é lá no inferno. Você tem que usar a autoridade com ele. Você tem que entrar na sua casa: ei, Satanás, sai daqui. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é Jesus. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Você pode dar glória a Deus? Levanta a mão e dá glória para Jesus aí. Autoridade. Deus não levou o discípulo para um monte e falou assim: esse que me dou autoridade. Olha aí. Para quê, Jesus? Para pisar na cabeça da serpente. O que é serpente? É o próprio Satanás. Jesus falou: esse que me dou autoridade para pisar na cabeça da cobra. Esse que me dou autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e os curar. A autoridade está contigo. Mas para isso você tem que aceitar Ele. Para isso você tem que aceitar Jesus. Porque se você gritar com o diabo, se você não tiver Jesus, ele te engole. Porque você só pode expulsar o diabo no nome de Jesus. Não é no nome de Paulo, nem de Silas, nem de Cefas, nem do pastor. Não, você tem o nome de Jesus. Ele falou: em meu nome expulsarão os demônios. Você só tem autoridade no nome de Jesus. Eu não tenho autoridade própria, nem você tem. Você tem que usar o nome de Jesus, porque o nome é acima de todos os nomes. Aí o povo estava cativo lá, e Deus tira o povo de lá. O povo vai para o deserto, e lá veio a fome. E quando Deus mandou Moisés tirar o povo de lá, quando o povo chegou no deserto, durante o dia tinha uma nuvem refrigerando o povo, que Deus cuidou de fazer. Então se chama teofania. Se chama o milagre de Deus sendo revelado para o seu povo. Isso significa teofania. Milagre de Deus sendo revelado para o seu povo. E aí durante o dia, o sol escaldante de mais de 40 graus, com sensação térmica, inclusive aí uns 55. E a Bíblia diz que tinha os seus sapatos, suas roupas. Eles passaram muito tempo pelo deserto. E lá no deserto não tinha shopping. No deserto não tinha loja, não tinha nada, não tinha grife,